A filha do pai viúvo parou de falar após a morte da mãe até que a professora pegou algo que ninguém esperava. A primeira vez que Rafael entrou naquela escola municipal com a filha pela mão, o silêncio em volta da menina era tão denso que parecia sugar o ar da sala. Os outros pais observaram o homem magro, de uniforme de mecânico ainda sujo de graxa, os olhos fundos de quem não dormia há meses. Sofia, apenas 6 anos, apertava a mochila rosa contra o peito como se fosse um escudo. Ela não olhou para ninguém, não disse uma palavra. E quando a secretária da escola perguntou seu nome, foi Rafael quem respondeu, a voz quebrando no meio da frase. A mulher atrás do balcão trocou um olhar com a diretora. Aquele tipo de olhar que diz tudo sem dizer nada. Pena misturada com incômodo. Ninguém ali sabia o que fazer com um pai viúvo que chegava atrasado na matrícula, com uma filha que não falava e com um cheiro de óleo de motor impregnado na roupa. Mas o pior não foi o julgamento silencioso. O pior foi quando Rafael se abaixou na frente da filha, segurou o rostinho dela com as 2 mãos calejadas e sussurrou baixinho, como quem faz uma promessa ao vento. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe ia querer que você fosse feliz aqui. Sofia não respondeu, apenas desviou o olhar para o chão, como se as palavras do pai doessem mais do que qualquer outra coisa. E ali, naquele corredor frio e cheio de cartazes coloridos sobre o Dia das Mães que nunca mais seria celebrado naquela casa, Rafael sentiu o peso de todas as escolhas que o trouxeram até aquele momento. Ele não era médico, não era advogado, não tinha diploma na parede nem carro do ano. Tinha apenas as mãos sujas de graxa, um coração despedaçado e uma filha que parou de falar no dia em que a mãe morreu. E você? Se fosse seu filho que parasse de falar, você saberia o que fazer? Ou sentiria o mesmo desespero silencioso de quem ama, mas não consegue alcançar? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquela escola estava preparado para o que aconteceria 3 meses depois. Porque às vezes a salvação vem do lugar mais improvável e carrega consigo uma verdade que ninguém quer encarar. Rafael sentou no banco de madeira do corredor, esperando a reunião com a diretora. As outras mães conversavam em grupos, rindo baixo, trocando receitas e fofocas sobre a festa junina. Ele estava sozinho, sempre sozinho. E enquanto esperava, lembrou-se de como tudo começou. De como Mariana, sua esposa, costumava sentar com Sofia na varanda todas as noites, lendo histórias até a menina dormir. De como a voz dela enchia a casa de luz, mesmo nos dias mais cinzentos. E de como, num piscar de olhos, um diagnóstico tardio de câncer transformou 3 meses de esperança em 3 meses de despedida. Se você já perdeu alguém que amava antes de estar pronto, se já teve que explicar a uma criança por que a vida às vezes é injusta demais, inscreva-se agora. Porque vamos contar histórias de coragem que ninguém vê, de pais que nunca desistem, toda semana. E essa história ainda tem muito mais para te mostrar. Mariana morreu numa manhã de domingo. Sofia estava desenhando no chão da sala quando Rafael voltou do hospital. Ele não precisou dizer nada. A menina viu o rosto do pai e entendeu tudo. Largou o lápis de cor no meio do desenho, uma casa, um sol amarelo, 3 pessoas de mãos dadas e nunca mais terminou aquele desenho. Nunca mais falou. Foi como se a voz dela tivesse sido enterrada junto com a mãe. Nos primeiros dias, Rafael achou que era choque. Depois, culpa. Culpa por não ter percebido os sintomas antes. Culpa por ter trabalhado tanto que não viu a esposa definhar aos poucos. Culpa por não conseguir ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ele tentou de tudo. Conversava com Sofia todas as noites, contava histórias, fazia perguntas simples que só precisavam de um sim ou não. Nada. A menina apenas olhava para ele com aqueles olhos castanhos fundos, tão parecidos com os da mãe, e o silêncio entre eles crescia como um abismo. A psicóloga da escola sugeriu terapia. Rafael vendeu a televisão para pagar sessões. Mas Sofia continuava muda. Os vizinhos começaram a comentar. Coitada da menina, precisa de uma mãe, diziam baixinho. Aquele homem não sabe cuidar sozinho. Rafael ouvia tudo, e cada palavra era uma facada. Mas ele não pedia piedade, só queria que alguém enxergasse o que ele via. Uma menina brilhante, sensível, que estava presa numa dor que ele não sabia como curar. Até que, numa tarde de março, a professora de Sofia pediu para conversar com ele. Beatriz era diferente das outras, jovem, recém-formada, cheia de ideias que os veteranos da escola consideravam modernas demais. Ela não olhou para Rafael com pena, olhou nos olhos dele e disse: seu pai está fazendo tudo certo, Sofia só precisa de tempo. E de algo que a faça lembrar que ainda existe beleza no mundo.
Rafael não entendeu direito o que ela quis dizer, mas concordou com tudo, porque era a primeira vez em meses que alguém não o julgava. Beatriz começou a fazer algo que ninguém esperava. Todo dia, no fim da aula, ela entregava um caderno pequeno para Sofia. Um caderno sem linhas, só páginas em branco. E dizia: "Você não precisa falar, mas se quiser me contar alguma coisa, pode desenhar. Eu vou entender." No começo, Sofia nem tocava no caderno. Deixava ele largado na mochila intocado. Mas Beatriz não desistia. Continuava entregando. Continuava dizendo que estava ali, esperando. Sem pressão, sem cobrança. Apenas esperando. E foi no 14º dia que algo mudou. Sofia abriu o caderno e desenhou. Era um desenho simples. Uma menina pequena, sozinha, segurando a mão de uma sombra. A sombra não tinha rosto, mas qualquer um que olhasse saberia quem era. Beatriz viu o desenho e sentiu um nó na garganta. Não disse nada. Apenas escreveu embaixo, com letra caprichada: "Ela está sempre com você, Sofia, no seu coração." E devolveu o caderno. No dia seguinte, Sofia desenhou de novo. Dessa vez, 2 figuras, a menina e a sombra. Mas agora havia uma terceira pessoa. Um homem alto, com as mãos grandes. Rafael. Beatriz entendeu. A menina estava tentando reconstruir o mundo dela, uma página por vez. Durante semanas, aquilo virou rotina. Sofia desenhava, Beatriz respondia. E aos poucos, os desenhos começaram a mudar. A sombra foi ganhando cor. A menina foi ganhando um sorriso. E o homem foi ficando mais próximo. Mas Sofia ainda não falava. E Rafael começou a se desesperar de novo. "Ela vai ficar assim para sempre?" perguntou a professora numa tarde chuvosa, a voz carregada de medo. Beatriz segurou a mão dele, um gesto simples, humano, e disse: "Não, ela só está aprendendo a carregar a dor de um jeito que não a quebre. E você, já teve que aprender a carregar uma dor que ninguém via? Já se sentiu sozinho numa luta que parecia grande demais? Escreve pra gente nos comentários, porque você não está sozinho." Mas o que aconteceu 3 semanas depois mudou tudo, porque Sofia fez algo que nem Beatriz esperava, algo que fez Rafael chorar pela primeira vez desde o funeral. Era o Dia das Mães na escola. Rafael quase não levou Sofia. Como explicar para uma criança de 6 anos que ela teria que fazer uma cartinha para uma mãe que não estava mais ali? Como assistir as outras crianças entregarem flores e abraços enquanto a dele ficava sozinha no canto da sala? Ele pensou em faltar, mas Beatriz ligou de manhã cedo e disse: "Confia em mim. Traz ela." E Rafael, sem entender direito, obedeceu. A escola estava decorada com papel crepom rosa e vermelho. As crianças corriam pelo pátio com cartões coloridos nas mãos. Sofia entrou segurando a mão do pai, a mesma mochila rosa apertada contra o peito. Rafael sentiu o olhar dos outros pais, sentiu o peso do silêncio. Sentiu vontade de sair correndo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Beatriz apareceu. Pegou Sofia pela mão, abaixou na altura dela e sussurrou algo no ouvido da menina, algo que Rafael não conseguiu ouvir. E então, Beatriz entregou um envelope para Sofia, um envelope que a própria menina havia preparado, sem que ninguém soubesse. Sofia caminhou até o centro do pátio. Todas as crianças pararam de correr. Todas as mães pararam de falar. E Sofia, com as mãos tremendo, abriu o envelope. Dentro havia um desenho, o último desenho do caderno. Mas dessa vez era diferente. Não era só a menina, a sombra e o homem. Havia uma quarta pessoa, uma mulher jovem, de cabelo preso, sorrindo. Beatriz. E embaixo, escrito com letra torta, trêmula, quase ilegível, mas ainda assim clara como o sol: "Obrigada por cuidar de mim quando eu não conseguia falar." O pátio ficou em silêncio, um silêncio diferente, não de julgamento, de emoção pura. E então, Sofia virou para o pai. E pela primeira vez em 4 meses, abriu a boca e disse com a voz fina, quase um sussurro, mas forte o suficiente para quebrar o mundo: "Pai, a mamãe ia gostar dela." Rafael caiu de joelhos. As lágrimas vieram como uma enchente que ele não sabia que estava segurando. Beatriz cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. E Sofia, a menininha que o mundo todo achava que estava quebrada demais para ser consertada, abraçou o pai com toda a força que um corpo pequeno pode ter e sussurrou de novo, agora mais alto: "Eu te amo, pai." Naquele momento, todas as mães que julgaram Rafael, todos os professores que duvidaram, todos os vizinhos que cochicharam, todos eles entenderam. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre ter dinheiro ou diploma ou saber todas as respostas. É sobre estar presente.
É sobre nunca desistir. É sobre amar, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não é suficiente. Beatriz não fez milagre, não usou terapia cara, nem remédio, nem técnica revolucionária. Amar não é sobre um caminho fácil, é sobre as pessoas, é sobre elas. Ela fez algo muito mais simples e muito mais raro. Ela viu Sofia, viu a dor, viu a menina por trás do silêncio e deu a ela um espaço seguro para voltar ao mundo no tempo dela. Porque cura não é sobre velocidade, é sobre respeito. Depois daquele dia, Sofia começou a falar de novo. Aos poucos, primeiro com o pai, depois com Beatriz, depois com os colegas. E com o tempo, a voz dela voltou a encher os corredores da escola, como a voz de Mariana enchia a casa. Não era a mesma voz, era uma voz nova, uma voz que carregava cicatrizes, mas também carregava força. Rafael continuou sendo mecânico, continuou chegando na escola com as mãos sujas de graxa. Mas agora, quando os outros pais olhavam para ele, não era mais com pena, era com respeito, porque ele provou algo que muita gente esquece, que o amor de um pai vale mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. E Beatriz? Beatriz continuou sendo aquela professora que os veteranos achavam moderna demais. Continuou entregando cadernos em branco para crianças que precisavam de um lugar seguro para expressar o que não conseguiam falar. E toda vez que uma criança abria aquele caderno e começava a desenhar, ela lembrava de Sofia e sorria. Porque às vezes, a coisa mais revolucionária que você pode fazer por alguém é simplesmente acreditar que eles vão se curar, no tempo deles, do jeito deles. Anos depois, quando Sofia já estava no ensino médio, ela voltou naquela escola. Procurou Beatriz, que agora era diretora, e entregou para ela um envelope. Dentro havia um desenho, o mesmo desenho de anos atrás, mas dessa vez colorido, vibrante, cheio de vida. E embaixo, escrito com letra firme e adulta, estava: "Você me ensinou que silêncio não é fraqueza. É só o tempo que a alma precisa para se reorganizar. Obrigada por esperar." Beatriz guardou aquele desenho na gaveta, e toda vez que uma criança entrava na sala dela, perdida, assustada, muda de dor, ela lembrava: todo mundo merece alguém que espere, que acredite, que não desista, porque no final não é sobre salvar ninguém, é sobre estar presente quando a pessoa estiver pronta para se salvar sozinha. E Rafael continuou sendo aquele pai que o mundo subestimou, mas ele nunca mais se importou com o que os outros pensavam, porque ele tinha Sofia, e Sofia tinha ele. E isso, no fim das contas, era tudo. Naquele Dia das Mães, quando Sofia finalmente falou, uma das mães presentes, que meses antes havia cochichado sobre Rafael não ser capaz de cuidar da filha, se aproximou dele. Os olhos dela estavam vermelhos e ela disse, a voz embargada: "Me desculpe, eu não sabia, eu não entendia." Rafael apenas assentiu, porque ele sabia que o julgamento vem da ignorância, e perdoar é mais libertador do que guardar rancor. Beatriz explicou depois, numa conversa longa com Rafael, o que havia feito. A Sofia não precisava de alguém que a consertasse, ela precisava de alguém que a visse como completa, mesmo no silêncio. O caderno foi só um canal, o que curou ela foi saber que alguém estava disposto a ouvir, mesmo sem palavras. E Rafael entendeu que às vezes a melhor coisa que podemos fazer por quem amamos é simplesmente estar ali. Sem pressão, sem expectativas, apenas presentes. Na semana seguinte àquele Dia das Mães, Sofia voltou para casa, com mais um desenho. Dessa vez não era para Beatriz, era para ele. No desenho havia 3 pessoas de mãos dadas, Sofia, Rafael e Mariana. Mas Mariana não era mais uma sombra, era uma figura translúcida, brilhante, flutuando acima das outras duas. E embaixo, Sofia escreveu: "A mamãe está sempre aqui, mas eu preciso viver." Rafael colocou aquele desenho na geladeira. E toda manhã, quando acordava para preparar o café da Sofia, olhava para ele e lembrava: a vida continua. A dor não desaparece, mas a gente aprende a viver com ela. E às vezes, viver com a dor é a forma mais bonita de honrar quem se foi. Sofia voltou a falar, voltou a sorrir, voltou a ser criança, mas nunca esqueceu o que viveu. E quando cresceu, decidiu que queria ser professora, como Beatriz, porque ela queria ser, para outras crianças, o que Beatriz foi para ela: alguém que vê, alguém que espera, alguém que acredita. E Rafael? Rafael continuou sendo mecânico, continuou com as mãos sujas de graxa,
Mas agora, quando alguém o via na escola esperando Sofia na saída, ninguém mais desviava o olhar. Porque ele provou que ser pai não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente, sempre. Se essa história te tocou, se você já foi julgado por fazer o melhor que podia, se você já sentiu que o mundo inteiro estava contra você, mas ainda assim não desistiu, inscreva-se agora. Porque toda semana trazemos histórias reais de pessoas que lutaram, que sofreram, mas que nunca perderam a humanidade. E clique no próximo vídeo para assistir uma reviravolta ainda mais intensa, que vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre força. Naquele dia, no pátio da escola, quando Sofia finalmente falou, algo mudou em todos que presenciaram aquilo. Não foi só a voz de uma menina. Foi a lembrança coletiva de que todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que acredite em nós quando nem nós mesmos acreditamos mais. E que, às vezes, os heróis não usam capas, usam aventais de professora, ou uniformes de mecânicos sujos de graxa. Porque, no final, a única coisa que realmente importa é o amor que fica, o amor que espera, o amor que não desiste, mesmo quando tudo diz para desistir. E Sofia aprendeu algo que muitos adultos ainda não sabem, que silêncio não é vazio. Às vezes, silêncio é cura, às vezes, silêncio é reconstrução. E quando a gente finalmente está pronta para falar de novo, as palavras que saem são mais fortes, mais verdadeiras, mais vivas do que qualquer coisa que dissemos antes. Rafael nunca mais se sentiu pequeno, porque ele entendeu que ser pai não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter coragem de buscar as respostas junto com seu filho. É sobre cair e levantar, e cair de novo, e ainda assim nunca soltar a mão. E Beatriz? Beatriz continuou sendo aquela professora que via os alunos, não as notas, não os comportamentos, mas as almas, as dores, os silêncios. E toda vez que uma criança entrava na sala dela carregando um peso invisível, ela sabia exatamente o que fazer: entregar um caderno em branco e esperar. Porque a cura nunca é apressada. A cura é gentil, paciente e chega sempre no tempo certo. Anos mais tarde, quando Sofia se formou professora, a primeira coisa que ela fez foi procurar Beatriz e disse: "Você salvou minha vida." Beatriz sorriu, aquele sorriso, cansado, mas feliz, de quem sabe que fez a diferença, e respondeu: "Não, Sofia, eu só te dei espaço para você se salvar sozinha." E é isso, no fim, ninguém salva ninguém. A gente só segura a mão um do outro enquanto caminhamos pela escuridão, e às vezes isso é tudo o que precisamos. Alguém que segure nossa mão, alguém que não nos solte, alguém que acredite que vamos atravessar. Rafael nunca se casou de novo, não porque não amasse Mariana menos, mas porque ele entendeu que o amor não é sobre substituir, é sobre honrar. E ele honrou Mariana todos os dias, criando a filha deles com todo o amor que ele tinha. E Sofia cresceu sabendo que foi amada, profundamente, incondicionalmente, do jeito que toda criança merece ser amada. E naquele pátio da escola, naquele Dia das Mães que ninguém nunca esqueceu, quando Sofia finalmente falou, o que ecoou não foi só a voz de uma menina. Foi a voz de todos os pais que lutam em silêncio. Foi a voz de todas as crianças que carregam dores que ninguém vê. Foi a voz da esperança, da cura, do amor que vence. Porque jamais julgue um pai pela roupa suja, jamais julgue uma criança pelo silêncio. Porque por trás de cada história há uma luta que você não conhece. E às vezes a maior vitória não é falar. É continuar de pé, mesmo quando tudo diz para desistir.